Seleção genética, existe ou não existe na criação? Esses dias eu vi um vídeo e eu fiquei um pouco incomodado. Aliás, já teve diversos comentários em meus vídeos falando: seleção genética não existe, isso aí é só para vender ave mais cara. E você acredita que há uma seleção genética? Dá para nós selecionar uma determinada característica genética? Quando alguém fala assim, a genética das aves daquele cara é boa, isso é verdade? Nesse vídeo eu vou falar os fatores que determinam uma seleção genética e como você sabe se realmente está acontecendo a seleção genética. Antes de mais nada, peço que quem não é inscrito, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Enquanto eu vou falando com vocês, eu vou dando um tratinho aqui nas aves. Colocar um ovo cozido, um jiló. Bom, galera, durante anos, sempre houve uma seleção genética. Isso acontece na agropecuária e em diversas áreas. Gados que têm uma carne mais saborosa, gados que são resistentes para uma determinada área, assim como aves de corte, peixes, tá? Então, a seleção genética, ela existe e ela é tratada em qualquer espécie quando você quer uma determinada característica, tá bom? Então, o que acontece, pessoal? O que vai determinar uma seleção genética? Então, na criação de aves, tem vários fatores que você pode selecionar uma característica genética. Exemplo, né? O tamanho de uma ave, você viu que uma determinada ave tem um tamanho, você fala, nossa, e se todos do meu plantel, ou a grande maioria, tivesse esse tamanho, né? Quem cria pintacilgo, principalmente da espécie magellânico, os pinos magellânicos, os pinheirinhos, tem uma subespécie que é conhecida popularmente como pintacilgo goianinho. Ele é um pinheirinho, só que ele é um pouco menor e ele tem um amarelo, que é, no caso, o lipocromo, bem mais amarelinho, né? Um amarelo gema de ovo, ele é menor, uma ave menor. A melanina tem o preto mais intenso. Seria possível pegar um pinheirinho goianinho e trazer essas características para um pintacilgo da região paulistana, que é um pouco maior e tem uma cor mais esverdeada? Sim, é possível. Eu vou cruzando essa ave, voltando nos exemplares, selecionando os que são mais umas cores e passando em aves do tamanho daqui dos paulistanos até chegar naquela coloração que quer, tá? Então, quando você vê alguém falar assim, genética não existe, isso aí é só para vender mais caro. Existe e quem está falando isso não entende, tá bom? O que nós temos que levar em consideração para saber se a característica que você quer está realmente acontecendo, tá? Então é assim, galera. Você vai ter que anotar tudo. Não tem como, né? Aqui no meu plantel tem duas características que eu prezo muito desde o início. É o canto dos machos e fêmeas com um bom comportamento de ser criadeiras, tá? Ah, Israel, e como é que você sabe isso? Como é que você vai anotando? Eu tinha uma determinada quantidade de aves. Das fêmeas que eu tinha, que não eram, que eram poucas, eu via que era a melhor reprodutora. Peguei as fêmeas delas. No ano seguinte, eu anotei
com qual idade elas aprontaram para tirar filhote. Eu anotei se as primeiras ninhadas foram férteis e a quantidade de ovos. E eu anotei se elas criaram muito bem. No ano seguinte, eu tenho que guardar pelo menos 2 filhas dessa, que é filha da outra. No caso, já é neta da anterior. E aí eu vou anotando o comportamento. Se a neta, né? Essa aqui, a neta dessa, tem um comportamento pelo menos similar a essa, então essa característica está se permanecendo. Ela tem que ser melhor do que a mãe ou pelo menos igual à mãe, né? Para sempre ir evoluindo para melhor. Então, a habilidade materna foi uma das características que eu procurei aqui no plantel. Mas tem intensidade, né? Intensidade da cor da ave, que foi o que eu expliquei no início. Tem a fertilidade dos machos, tá? Machos que cruzam jovens e logo estão enchendo ovos. Então, galera, seleção genética existe, só que temos que ter uma compreensão, tá? Saber o que está fazendo. Por um exemplo, esse filhote aqui, calma, papai, peguei ele de todo jeito e ele acabou assustando. Essa ave aqui, o pai dele era um canela diluído, muito bonito, tinha a marcação da gola muito bonita. E ele saiu perfeitamente igual ao pai. Ele tem uma cor muito uniforme. E por ele ser diluído, ele manteve a oxidação do bico e das patinhas bem uniforme. Porque às vezes tem diluído que o bico é claro e a pata é clara. Então, assim, tem que existir um padrão dessa diluição, tá? O preto das asas, da cauda, da cabeça, do bico e das patas, onde há melanina, tem que ser uniforme. Não pode ser a asa diluída e a pata rosa. Se ele não for um pastel ou um canela, isso não pode acontecer. Já mostra que é um padrão que não é interessante. Entendeu? Então, ele manteve uma qualidade excelente do pai, encheu o ovo com 8 meses. E os filhotes dele não ficaram comigo, mas 3 filhotes desse aqui que eu passei para outra pessoa deram excelentes reprodutores e ficaram com a cor magnífica. Inclusive, um dos filhotes dele eu passei para o meu colega alemão, é um diluído muito bonito, a região da croaca do filhote dele ainda saiu melhor do que ele, porque ele tem a croaca um pouco com muito branco, e o filhote que eu passei tem menos branco do que esse. Então, assim, é uma característica que eu acho interessante também. Então, assim, como eu venho selecionando aves que tem que ser bom reprodutor, mesmo a mãe sendo essa qualidade reprodutora, ela passa para os machos também. Quando você tem filhotes machos, ele tem uma tendência em querer cruzar rápido e ser fogoso, entendeu? Não é só para as fêmeas. Outra característica aqui que eu estou fazendo nos magellânicos é o canto. Muita gente já até viu falando que o canto dos meus é parecido com o metálico, mas não é metálico. Porém, ele tem um canto curto e alto. Então, eu selecionei uma ave aqui que ficou muito conhecida nas redes sociais, que era o paulistano. E aí eu cruzei ele com uma fêmea que era filha de outro que já tinha o canto bem curto. Aí nasceu o Espartaco. O Espartaco canta demais e é curto. E aí eu peguei o Espartaco
e cruzei com outra fêmea que vinha da outra linhagem, que também o pai cantava curto. E, por incrível que pareça, nasceram 2 machos, que eles estão bem pardinho, inclusive era ele que estava cantando no começo do vídeo, e pardinho de nada, não tem nem pena preta ainda na cabeça e já está cantando muito. Então, para a idade dele, ele está muito melhor que o Espartaco. O Espartaco, na mesma idade dele, não cantava como ele. E o Espartaco é muito bom, entendeu? O Espartaco encheu o ovo com 8 meses. Não sei se eu vou ter fêmea pronta para ele quando tiver com 8 meses, mas eu vou testar. Então, são características que a gente vai fazendo, entendeu? Então, o que mostra que realmente aquele fator genético que você escolheu para estar trabalhando está acontecendo? O que determina se a genética é boa são os filhotes e nunca o pai, tá? O filhote tem que ser, no mínimo, parecido com o pai, ou melhor, de preferência melhor. Então, às vezes, a pessoa pega e tem um filhote de um, acha que ele vai ser igual ao pai, não é, e passa o pai e acaba se ferrando. Porque não é porque é filho dele que todos vai nascer igual, mas tem que ter uma predominância, entendeu? Se haver uma predominância, os únicos 2 filhotes dele está sendo melhor do que ele quando ele tinha a mesma idade, entendeu? Mas ainda não é o suficiente. Vou tirar mais filhotes e ver como que vai ser. Mas eu estou muito esperançoso porque nasceu numa época mais fria, dependendo da época do ano, quando os filhotes nascem, um tem a tendência a ser menos fogoso e outros mais fogoso, mas eles estão muito acima da média. Eu estou muito esperançoso. Então, você tem que anotar a característica que você quer, se conforme os filhotes vai nascendo, se são iguais ou melhores, tem que ser melhor. Se for igual e para baixo, aquela característica não está vindo, tá? Ano após ano, essa porcentagem tem que ir aumentando, sempre aumentando, que é para você entender que aquela característica está vindo. Aqui no meu plantel, os tarim da Venezuela, eles têm uma tendência a nascer um vermelho bem intenso mesmo. Porque há 4 anos atrás, eu adquiri fêmeas de 3 criatórios diferentes. E como eu já tinha lido alguns livros, eu adquiri fêmeas que tinham muito vermelho. Inclusive, eu adquiri essa canela pastel aqui do alemão porque ela tem muito vermelho mesmo. Se eu fosse para um campeonato de exposição, essa fêmea não seria um bom padrão. Porém, esta fêmea me solta machos muito intensos, tá? Então, às vezes, eu posso pegar uma ave que tem a gola curta, bem desenhada, com a melanina bem tratada, passo nessa fêmea. Vai nascer o quê? Machos. A probabilidade de machos com a característica melânica dessa e com lipocromo bem intenso. Então, pessoal, dá para fazer o trabalho, existe sim, e quem fala que isso não existe é porque não entende de criação de nenhuma espécie. Isso acontece na maioria das espécies para aprimorar a qualidade de vida, uma características fenótipicas ou até mesmo melhorar o manejo daquela criação, entendeu? Quando eu falo da cor, né, o vermelho, o preto, no caso lipocromo e vermelho, isso é a plumagem, tá? Isso é a plumagem, só no caso aqui são as cores. Só que eu posso buscar também características das penas. Não sei se vocês já observaram, tem ave que tem a pena, por mais que tome banho, por mais que tenha uma alimentação boa, as penas é meia arrepiada, meio feiosa. Isso é uma qualidade da estrutura da plumagem. Então, uma ave dessa,
não vai me agradar para eu trazer para o meu plantel. Eu tenho que olhar a ave pelo dorso, né? Eu olho ela de cima para baixo. Eu olho ela de cima para baixo. Eu vejo o encontro das asas. Eu vejo o tamanho da cauda, tá? A forma que ela pula no puleiro, que ela pisa no puleiro e o corpo fica. Exemplo, imagina que aqui a cabeça, esses dois dedinhos é a pata, ela está assim. Então, se a ave fica muito assim, ela não tem uma inclinação boa, ela tem que ter um ângulo aproximado de 45 graus. Então, tudo isso, galera, determina boas aves, aves com qualidades. Tem detalhes que passam despercebido e muitas vezes tem detalhes como esse que é só maus tratos mesmo, ou a ave não está tão cuidada, entendeu? Mas se você faz tudo que tem que fazer e esses padrões não mudam, então provavelmente é uma característica da ave que para alguns criadores não agrada, tá? Por um exemplo, é difícil você ter fêmeas muito fogosas que cantam e elas ser boas reprodutoras. Normalmente elas não gostam de ser reprodutoras, elas não têm uma habilidade materna boa. Então aqui custou um pouco para eu ter essas duas características nas fêmeas, que são fêmeas que cantam e que têm uma habilidade materna. E aí, por que eu buscava muito isso? Até as fêmeas que cantam e habilidade materna. Justamente para ter machos cantadores, tá? Por quê? Porque na reprodução, o macho cantar faz toda a diferença, galera. O macho cantar faz toda uma diferença, entendeu? Então, selecionar uma determinada característica requer um pouquinho de paciência e de tempo. 2019 até final de 2021, eu quase não tirei filhote, porque eu tinha muita ave de muito criatório, sim. Peguei o macho de um, fêmea de outro, macho, eu ia lá e ficava assim, analisando. Às vezes eu trazia ave bem filhote, a pessoa falava assim, eu quero esse. Eu tenho esse. Eu falei, mas esse está disponível? Vai. Já teve vez de eu adquirir, por um exemplo, fêmea de pinheiro, que foi bem conhecida aqui, uma fêmea de pinheiro, que ela era de 2014. E eu trouxe ela. Eu falei, tá, ela tá tirando filhote? Tá. Eu trouxe ela. Por quê? Porque era uma fêmea extremamente criadeira. Mansa, dócil, criava muito bem. A maioria, 60% das minhas fêmeas que eu estou aqui hoje vem dela. Tanto que são tão criadeiras a genética que veio dela, que essa fêmea aqui, ó, tá como ama de uma filhote de tarim. Tá vendo? E tem pessoas que não conseguem tirar filhote de pinheirinho. Eu uso as minhas fêmeas de pinheiro, às vezes, como ama. Por quê? Porque foi uma característica que eu busquei. Quando eu fui adquirir aves do senhor Euclides, que ele mora lá em Jacareí, ele falou, eu estou com uma fêmea aqui. E quantos anos tem? 2019, né? Eu fui lá em 2020. Então ela era de 2014, ela estava com 6 anos. Eu falei, não, senhor Euclides, eu vou levar ela. Vou levar ela. Levei. Ele, não, mas eu tenho mais nova. Eu levo a mais nova e eu quero ela também. O senhor está falando que ela é reprodutora, mas ela ele tinha acabado de separar. E foi uma das melhores fêmeas que eu tive aqui. A Isabel é filha dela, deu assim. Agora, eu estou com a filha da Isabel. Aparentemente parece que vai seguir o mesmo ramo, então genética é isso, galera, não tem isso. Você tem que ver uma característica, reproduzir com a ave e ver se os filhotes vai sendo melhor. Se for dando melhor, tá acontecendo, pode ir que tá acontecendo. E quem fala que não existe seleção genética não entende de nada.
Não entende de nada. Isso acontece com criadores de coleiro que quer coleirinhas que sejam velocistas, né, que tem o canto curto, que é para dar mais canto no torneio. Isso acontece com o cara que cria curió, bicudo e por aí vai, entendeu? E para pinta-silco também não é diferente. Aí às vezes eu posto um vídeo e falo, a genética vem forte. Aí o cara comenta lá, genética não existe, a pessoa só fala isso que é para vender. Beleza, aí quando você vai ver, a pessoa não entende nada. Tem pessoas que não entendem o que é mutação dominante, recessiva ou ligada ao sexo, vai entender de genética, não entende. O que tem que ser atento aqui para você fazer uma avaliação e saber que essas características genéticas que você está querendo está acontecendo. A iluminação e o ambiente tem que ser o mesmo, ok? Porque iluminação, alimentação, ventilação, se você muda, então isso pode influenciar. Então, que tudo já esteja ok para você começar isso, para você não ter que mudar algo e esse algo ser uma variante do resultado. Segundo, as características que você procura e você deseja, ela tem que aparecer repetidamente. Então, se você está fazendo um trabalho de uma determinada característica e está tendo vários filhotes, por um exemplo, você quer uma característica do macho e teve 10 filhotinhos machos, só que só 2 veio nas características que você quer. Então, é uma probabilidade que isso não está acontecendo. Ele tem que vir com mais vigor, porque os filhotes têm que ser sempre iguais ou superior ao pai, entendeu? Para aquela característica que você quer. Seja canto, seja tamanho, seja a habilidade materna, seja intensidade da cor, seja plumagem, ok? Então, todos esses que eu falei são fatores que você pode querer trabalhar, tá bom? Tamanho da ave, intensidade da cor, que a intensidade da cor vai ser o liprocromo ou a melanina, habilidade materna, canto, ok? Canto e plumagem. Então, um desses fatores você pode querer trabalhar, ou tudo ao mesmo tempo. E aí, você fez essas seleções que você quer. Se em um ano todo o seu plantel você conseguiu 10%, no ano seguinte você tem que ter 20% de todo o seu plantel já com as características que você quer. E no terceiro ano tem que ter pelo menos 40% das características que você quer. Aí realmente você sabe que aquela seleção genética que você está fazendo aqui está acontecendo. Como aqui, por um exemplo, a maioria dos meus pinta-silgo pinheiro está cantando parecido com metálico. 100% das minhas fêmeas tiraram filhote esse ano com menos de um ano. Está respondendo a maternidade. Os filhotes que vieram do macho que cantam parecido com metálico estão cantando muito com pouca idade com relação ao que ele era. E está respondendo. Então, o meu planejamento aqui está dando ok. As aves machos que eu busco aqui, que é a intensidade da cor, os machos estão com muita lipocromo e muita melanina, ok? E o padrão das marcações está muito bacana. Então, também tá superior. Tenho aves aqui que nascem um pouquinho fora do padrão, mas que mesmo assim são lindas, né? Não são destacáveis, mas são lindas. Entendeu? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já comenta nesse vídeo o que você acha sobre seleção genética, se isso realmente acontece. E já manda esse vídeo para aquele seu amigo que acha que é só tirar o filhote do macho que é bom que os filhotes vai nascer. Não. Para identificar que aquela genética vem, o macho tem que ser melhor do que o pai. No mínimo igual. Beleza? Então é isso aí. Comentem, se inscreva-se no canal e compartilha para aquela pessoa que precisa ver esse vídeo. Fui!